Ok. Boa noite a todos e a todas. Esta é a primeira transmissão que o grupo do Laboratório de Política e Governo da Unesp está realizando com a perspectiva de constituir uma agenda reflexiva para tratar de vários problemas que emergiram em função, em virtude da epidemia do coronavírus. Ou seja, estamos aprendendo a lidar com o meio, tentaremos fazer conversas o mais dialógicas que formos capazes e insisto que o horizonte é uma primeira reunião quase que experimental para que possamos definir alguns temas que comporão uma agenda que nós trataremos de forma mais sistemática ao longo das próximas sessões. Então, nesta primeira sessão, além de mim, o professor Milton Lauerta, professor da Unesp de Araraquara, há quase 37 anos. Estão presentes também vários pesquisadores e pesquisadoras que compõem o Laboratório de Política e Governo. Então, eu começo apresentando cada uma das pessoas. Em primeiro lugar, a professora Lucileia, que desenvolverá considerações numa sessão específica a respeito de temas relativos à questão federativa, às relações entre níveis de governo, à valorização do Estado, das políticas públicas, num contexto complexo como este, desencadeado pela epidemia. Depois, nós está presente também a professora Kátia Batista, que fará considerações acerca das relações da tradição patrimonialista brasileira, da fragmentação que ocorre no poder público, no que se refere ao tratamento das políticas públicas e no desenvolvimento de ações que visem exatamente enfrentar situações excepcionais como essa que estamos vivendo. Teremos também, mais à frente, a presença do professor Carlos Eduardo Tawil, que tratará de questões relativas à cidadania, ou seja, como a cidadania está sendo impactada por essas grandes transformações, e especialmente como o processo que está relacionado com a emergência da epidemia vai impactar, já está impactando de modo muito profundo toda a luta pela ampliação dos níveis de cidadania travada historicamente, quer dizer, desde os momentos iniciais, quando se trabalhou com a questão da cidadania pensada na sua dimensão civil, a cidadania pensada na sua dimensão política e a cidadania pensada na sua dimensão social. Estarão presentes também nas próximas sessões outros pesquisadores, dentre eles o Tiago Mazzucato, professor Tiago Mazzucato, que também que desenvolverá reflexões procurando pensar o lugar da ideologia e da utopia neste contexto em que tudo é ideologizado excessivamente e, ao mesmo tempo, tudo está profundamente destituído de utopias de futuro. Ou seja, como pensar o mundo daqui para frente, em que as pessoas passam a acreditar na falsidade, na mentira, nas fake news e, ao mesmo tempo que encantam o mundo com estas crenças, quer dizer, não tem mais crenças que norteiem uma perspectiva de futuro alternativa. Ou seja, então, como pensar o mundo a partir de agora? A reflexão do professor Tiago Mazzucato se articulará de modo bastante forte com as reflexões que serão desenvolvidas pelo professor Gabriel Burnatelli de Antônio, que trabalhará exatamente com o lugar da religiosidade, particularmente da religiosidade neopentecostal, neste contexto tão dramático, tão desesperançado, vivido pela sociedade contemporânea. E essa reflexão se desdobrará na reflexão mais duas reflexões, a reflexão do professor João Mauro de Carvalho, que vai exatamente trabalhar com a questão da educação, de que educação precisamos e como educar, como ensinar, neste contexto em que, cada vez mais, até pelas circunstâncias em que estamos vivendo, somos obrigados a abrir mão, muitas vezes, da relação presencial com os nossos estudantes
e a adotar esta forma, a forma digital, para nos comunicarmos. Ou seja, e, por fim, teremos também as contribuições da professora Ana Paula Silva, que exatamente desenvolverá reflexões procurando articular as questões da sociedade de risco, da violência subpolítica e de como essas dimensões acabam sendo dramatizadas em virtude do próprio processo desencadeado pela pandemia. Hoje, a minha provocação inicial será, conforme disse, muito experimental, no sentido de estabelecer uma espécie de pano de fundo para que, nos momentos posteriores, possamos aprofundar essas várias dimensões que estarão sendo objetos destas conversas, que poderiam até ser pensadas como um curso, cujo eixo será, essencialmente, estabelecer uma agenda de problemas a serem enfrentados no futuro. Então, eu começo, acima de tudo, pontuando a dificuldade do momento, a dramaticidade do que está em curso, a sensação de fim de mundo, a sensação de que estamos todos submetidos a forças sobre as quais não temos o menor controle. A sensação de que estamos, no fundo, vivenciando uma situação não somente de insegurança generalizada, mas de desamparo generalizado. E, óbvio, isso está relacionado com esse processo epidêmico, com o grau de mortandade e de proliferação deste vírus, mas também é necessário pensarmos se estas sensações, se esses sentimentos de medo, de insegurança, de desamparo, já não estavam sendo colocados no momento anterior à eclosão da epidemia do coronavírus. Ou seja, na realidade, então, se olharmos com mais vagar para os últimos anos, perceberemos que já vinham em curso algumas dimensões muito complexas que faziam com que o mundo já não pudesse ser pensado nos termos em que ele havia sido pensado ao longo do século XX. Ou seja, a grande questão que se coloca, e o mundo e o Brasil, evidentemente, é porque que, de um certo sentido, esta emergência de formas novas nos davam, já antes da eclosão da epidemia, e o que se aprofundou com essa eclosão, a sensação de que vivíamos um retrocesso civilizatório. Essa talvez seja uma dimensão importante para se pensar, porque, no fundo, do que se tratava. Já avançava entre nós, de modo muito forte, no Brasil e alhures, a ideia de que vivíamos uma crise do sistema representativo, uma crise da ideia mesma da democracia. E não somente na periferia do mundo, mas no centro do sistema. Num certo plano, todas as instituições que deram vida à modernidade estavam seriamente abaladas, talvez feridas de morte. A começar pelo Estado-nação. O Estado-nação, que durante décadas ou até séculos funcionou como uma dimensão que nos propiciaria avanços civilizatórios cada vez mais contundentes, passava a ser visto não mais como uma forma de solucionar problemas, mas como a essência dos problemas da humanidade. E ao Estado-nação se contrapunha exatamente a emergência de um mercado que deveria ser totalmente autorregulado e não submetido a qualquer tipo de controle político. Óbvio que, com a crise do Estado-nação, os poderes do Estado, especialmente os que emanam da soberania popular, eles passaram a ser radicalmente questionados. E, com isso, outros atores, outras instituições que deram vida à modernidade, como os partidos políticos e os sindicatos, passaram a viver uma espécie de parafuso. Então, essas dimensões estavam todas colocadas já de modo muito contundente. E, junto com elas, a própria tradição participativa, associativa, que numa sociedade como a norte-americana foi vista como
uma espécie de elemento de saúde, como o sal da terra que proporcionava a vigência de uma democracia estável, entraram também em um processo de erosão. Ou seja, então, ao mesmo tempo que isso ocorria, o que assistimos na sociedade contemporânea? Um profundo avanço de uma emergência de formas de individualização extremamente perversas. Ou seja, emergiu uma sociedade nova, emergiu ao longo do século XX uma sociedade nova, e essa sociedade nova, movida por um novo padrão produtivo e tecnológico, de certo modo passou a se movimentar sem as certezas que lhe haviam dado o próprio sentido da sua existência. Ou seja, certezas, por exemplo, como aquelas que haviam com relação ao progresso. O progresso, que já havia sido bastante questionado por várias formas de teoria crítica, passava agora a ser questionado amplamente, inclusive no plano do senso comum, com profundo abalo, inclusive, dos papéis tradicionais que cada indivíduo exercia na sociedade. Isso foi traduzido por toda uma sociologia chamada da sociologia do risco, na qual atuam personagens como Anthony Giddens, como Uri Schbeck, já falecido, como Zygmunt Bauman, entre outros, que vão colocar no centro do debate a reflexão sobre a vida líquida, sobre as tiranias da intimidade, sobre o narcisismo, ou seja, sobre exatamente este tipo de individualismo essencialmente complicado. E junto com este individualismo complicado, porque é extremamente egoísta, emergiram também novas formas de reivindicação da cidadania, aquilo que passou a ser considerado como estando afeito aos direitos de quarta geração. Se havíamos, na tradição da luta pela cidadania, três grandes gerações de conquista de direitos, os direitos sociais, os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais, quase como se eles tivessem cronologicamente seguido o século XVIII, XIX e XX. Ao final do século XX, nós tínhamos a emergência dos chamados direitos de quarta geração, que passavam a colocar na pauta temas relacionados essencialmente às identidades, ao tema do feminismo, ao tema da homossexualidade, das novas formas de relações familiares, e tudo isso se traduzindo numa pauta que foi chamada de identitária. Uma pauta que, num certo sentido, questionava a luta por direitos universais, que considerava a luta por direitos universais uma luta que diluía essas especificidades. Sem dúvida, uma pauta interessante. Agora, uma pauta que, num contexto de excesso de individualismo, ela, de certa maneira, tirou da agenda a reflexão sobre o que é comum a todos nós. As identidades se preocupavam com suas questões particulares. E, nesse sentido, faço um parêntese, a emergência do processo epidêmico, a emergência da Covid-19, ela recolocou o tema do humano, o tema do universal, o tema de um ser humano que, a despeito das suas diferenças e das suas especificidades, enquanto indivíduo, enquanto grupo étnico, enquanto orientação sexual, estava submetido aos mesmos riscos, à mesma possibilidade de sofrer sérios problemas de saúde e até vir a morrer. Então, nós temos esses contextos todos ocorrendo antes ainda da emergência da epidemia, contextos que já problematizavam muito o mundo como nós havíamos concebido e contextos que exatamente acabavam gerando uma dinâmica para a qual o Estado era, conforme eu disse, um problema. A vida política era vista como algo a ser descartado, dada a sua falta de sintonia com relação à sociedade. E, com isso, a própria ideia de democracia passava a ser vista de maneira extremamente negativa. Quer dizer, eu diria que
todas essas questões estavam relacionadas, conforme já pontuei, à emergência de um padrão produtivo e tecnológico novo. Ou seja, nós havíamos, ao longo das últimas décadas do século XX, transitado de um padrão produtivo que estava centrado na indústria metal-mecânica para um padrão produtivo centrado na indústria da informação, que se expressava fundamentalmente, se sintetizava mais precisamente na internet, em todas as tecnologias da informática. Ou seja, num certo plano, nós estávamos passando de uma forma de sociedade baseada no trabalho bastante hierarquizado, na reunião de grandes grupos humanos em plantas industriais muito numerosas, para então, de uma sociedade de controle, estamos passando de uma sociedade de controle para uma sociedade da performance. Ou seja, e é essa perspectiva que essa sociologia do risco procurou abordar, pelo menos desde os anos 80. O que esse novo padrão produtivo trazia? Um reforço da aceleração e da perspectiva de crescimento a qualquer preço, em nome exatamente da consagração da globalização. Isso criou uma hipercomunicação. A própria tecnologia proporcionou uma hipercomunicação entre os indivíduos, uma extrema e permanente possibilidade do contato online. E, obviamente, essa extrema comunicação, que se, por um lado, proporciona que as informações circulem de uma maneira muito mais abrangente, ela também estabeleceu uma série de problemas, porque essa extrema hipercomunicação ela acabou, acima de tudo, abalando aquelas instituições que faziam o papel de mediadoras culturais na sociedade contemporânea. Quer dizer, a que instituições me refiro? À universidade e ao sistema de ensino, quer dizer, que, de um certo sentido, eram os detentores do saber acumulado e, portanto, eram os seus fiadores, aqueles que fiavam a veracidade desse saber acumulado, a sua cientificidade. Quer dizer, essa hipercomunicação abalou o próprio jornalismo, a imprensa, quer dizer, que deixou de ser aquela instituição que podia exatamente trazer à sociedade informações fidedignas, e a imprensa passou a ser tratada como uma opinião a mais e não como aquela que pesquisa aquilo que divulga. E esta hipercomunicação proporcionada pelas novas tecnologias abalou a política. Abalou a política na forma como a concebemos no século XX, uma política que se estruturava tendo por base os partidos políticos e que tinha como objetivo, acima de tudo, estabelecer limites e parâmetros de controle sobre a economia. Então, num certo sentido, essas três dimensões, a educação, especialmente a universidade, a comunicação, particularmente a imprensa, e a política, especialmente no que se refere àquela política, a política representativa, aquela que emana da soberania popular, essas três dimensões, esses três eixos de mediação cultural da sociedade contemporânea entraram em crise. Entraram em crise porque, no fundo, o que estava aparecendo como vitorioso neste processo de emergência do novo padrão produtivo e tecnológico era justamente a dimensão da economia. Ou seja, só importava aquilo que pudesse ser medido, pudesse ser quantificado a partir da lógica custo-benefício. Houve como que uma espécie de vitória da economia sobre todas as outras dimensões da vida. E, com isso, o próprio conhecimento passou a ser considerado válido somente na medida em que ele contivesse alguma utilidade e pudesse ser quantificado, ele pudesse ser medido a partir da lógica custo-benefício. Então, esse era o cenário que nós vivíamos, o cenário no qual estávamos inseridos até a emergência da epidemia. O que a epidemia nos colocou, então, a partir daí? Acima de tudo, conforme eu disse no começo, nos colocou diante de um grande medo. Um grande medo. Quer dizer, o medo passou a ser o elemento que move a sociedade contemporânea. As pessoas estão
assustadas, estão apavoradas. Não somente com o medo da morte, o medo de ser contaminado, mas o medo que emana justamente da percepção de que o mundo não voltará mais a ser o que era. Isso já estava dado, insisto, mas a epidemia tornou transparente esta impossibilidade de reconstruir o mundo em termos que fossem mais favoráveis e mais conhecidos. Nós, na realidade, estamos pautados por um temor que dificulta o enfrentamento do próprio problema. Então, esse é um primeiro ponto que se colocou e que, obviamente, nesses momentos dramáticos em que estamos vivendo, é um ponto que nos causa uma enorme apreensão. Mas se nós olharmos para além do que aparece, a epidemia, ela, na realidade, trouxe à tona dimensões que não estavam previstas. Ela trouxe à tona, em primeiro lugar, um processo no qual ficou patente para muitas sociedades e para muitos líderes políticos que, daqui para frente, não poderíamos mais fazer de conta de que o Estado e a política não servem para nada. Ou seja, a crença na mão invisível do mercado, que se generalizou nas sociedades contemporâneas, ela tem sido refutada por lideranças de inequívoca matriz neoliberal. Refiro-me, por exemplo, a Emmanuel Macron, quando justamente, apontando a dramaticidade da guerra com a qual teríamos que travar, a guerra que teríamos que travar, Macron justamente destacava que o Estado tinha que voltar a ter protagonismo. Ou seja, não é possível enfrentar uma crise como esta sem controle, sem comando, sem coordenação. E explicitamente Macron vem insistindo nesta tecla de que o Estado tem um papel a cumprir, que para que seja possível enfrentar problemas desta dimensão e para que seja possível responder, inclusive, às consequências que vão advir da própria dimensão sanitária, é fundamental que o Estado tenha um papel ativo. Isso não foi somente Emmanuel Macron que colocou na pauta. Também Boris Johnson, de inequívoca cepa neoliberal, que sempre se colocou criticamente ao sistema de saúde inglês, depois de contaminado, e que, inclusive, tal qual outros personagens histriônicos contemporâneos, minimizou a gravidade da epidemia, Boris Johnson, depois de contaminado, depois de curado, passou a ser um entusiasta quase que radical do sistema público de saúde e, mais interessante, até irônico, né, que isso tenha acontecido, passou a elogiar o imigrante português que havia cuidado dele enquanto ele estava doente. Ou seja, para quem, a princípio, tinha uma perspectiva de que a Inglaterra não deveria permanecer na comunidade europeia em virtude da imigração e que ela deveria fundamentalmente se centrar numa agenda neoliberal, são mudanças de perspectiva muito expressivas. Mas, além disso, além desta revalorização do Estado, o que se coloca também para vários líderes, e no caso holandês isso é muito claro, a necessidade de se imprimir um novo sentido à política, de se dar à política uma dimensão criadora e construtiva, que justamente não se renda à lógica do mercado. É muito interessante o debate que hoje se trava na Holanda, onde se está discutindo justamente que não basta ficar restrito à ideia do crescimento, porque a ideia do crescimento econômico, de certa maneira, ela é uma ideia que se mostrou, por si só, ela é uma ideia que se mostra insuficiente diante dos dramas que teremos que enfrentar daqui para frente. Ou seja, é preciso debater a sustentabilidade, debater as formas através das quais nós vamos garantir direitos às pessoas, garantir qualidade de vida, garantir assistência se elas necessitarem disso e, principalmente, garantir a sua saúde. Então, no âmbito internacional, nós temos uma mudança de perspectivas, ou seja, nós temos uma mudança de horizontes, que ainda não tem uma tradução teórica clara, mas que justamente
vem se afirmando numa lógica que renega aquilo que era hegemônico, se colocava como hegemônico até o momento da eclosão da epidemia. Ou seja, se antes, até o fim do ano passado, o Estado era o grande mal, a política era a causadora de todos os nossos problemas e do que se tratava era liberar a economia de qualquer tipo de controle, nesses poucos meses de epidemia, o consenso está se transformando. E isso nos abre uma agenda de futuro extremamente complexa, porque para que esse consenso novo possa se afirmar, nós vamos precisar de muito esclarecimento, de muita reflexão, de muita capacidade de resgatar perspectivas, soluções, experiências, mas também de perceber que, em larga medida, nós vamos ter que inventar, criar, aprender a viver de novos modos, aprender a tomar decisões coletivas de novos modos, a mudar, de certa maneira, as prioridades que têm orientado nossa vida. Ou seja, isso pensando a situação brasileira, que é uma situação bastante complexa, é algo que eu vejo como um horizonte alvissareiro. Quer dizer, quando olhamos para o nosso momento é péssimo, mas, num certo sentido, até pelo seu exagero quase barroco na forma de se apresentar, ele nos permite também, guardadas as dificuldades e a ansiedade que ele nos causa, ele nos permite também começar a definir uma agenda nova, como eu afirmava no começo. Ele nos permite que nós possamos estabelecer parâmetros diferentes do que vínhamos trabalhando até então, para enfrentar temas como os temas relacionados à articulação entre níveis de governo, ao desenvolvimento de políticas públicas, às formas de atendimento das reivindicações de cidadania, à necessidade de se lidar com o desespero dos indivíduos, a solidão dos indivíduos, a fragilidade dos indivíduos, restabelecendo formas de solidariedade que estavam esquecidas, formas de solidariedade que exatamente serão o antídoto para que nós possamos superar essa subordinação que a sociedade brasileira vem vivendo a soluções, essa subordinação a soluções mágicas, a soluções pautadas por uma religiosidade que, inclusive, se nutre do que há de mais perverso na matriz neoliberal. Uma religiosidade que explora justamente o desespero dos mais pobres. Então, nós estamos numa hora em que, por mais difícil que ela seja, ela nos permitirá também pensar o mundo. Ela nos permitirá também encontrar maneiras de reencantar o mundo, de aproximar mais as pessoas, de desenvolver não somente o medo, a violência, o desespero como forma de reação, mas, acima de tudo, de desenvolver a reflexividade, a solidariedade e a abertura para o conhecimento como caminhos para que possamos superar um horizonte tão dramático. Então, eu pararia aqui para que a gente pudesse dialogar um pouco, porque, insisto, esta é uma fala inicial, experimental, para inaugurarmos um formato, e aí eu gostaria de ouvi-los e ouvi-las para que pudéssemos estabelecer um diálogo. Eu acho que a Lucileia, a gente estabeleceu um cronograma de falas, né, Milton? Eu acho que pode ser a Lucileia, a Kátia, depois o João Mauro e o Tiago, o Gabriel e o Tiago, eu e o João Mauro. A gente havia conversado sobre isso, né? Muito bem. Ok. Boa noite a todos e todas. Eu sou Lucileia Colombo, da Universidade Federal de Alagoas. E só complementando um pouquinho o que o professor Milton já fez com bastante competência, né? Colocar
alguns pontos aqui para nossas reflexões. Bom, em primeiro lugar, eu acho que nós temos um paradoxo, né, no caso brasileiro, bem importante a ser considerado. E qual é esse paradoxo? Esse paradoxo é essencialmente a questão da universalidade das políticas públicas que são propostas, né, da Constituição de 88, transformando-se, então, não mais numa cidadania regulada, né, mas numa cidadania plena. Então, nós temos aí a concretização dos direitos universais. Só que, em contraposição ao que está disposto na Constituição Federal, nós temos um contraponto, que é a setorialidade das políticas públicas. Então, uma diferença grande entre aquilo que que está disposto efetivamente na Constituição com aquilo que de fato se pratica, né, na prática, no cotidiano e no dia a dia. E daí começam a surgir inúmeros ressentimentos, inclusive entre as classes, né? O termo das classes sociais, se eles estavam adormecidos durante um tempo do debate na ciência social, eu acho que reaparece com força, principalmente no debate atual, né? Nesse sentido, nós também temos, só alinhando o que eu acabei de dizer em relação à universalidade proposta na Constituição Federal e uma setorialidade das políticas públicas, nós temos aí um protagonismo do judiciário e do direito, né, e da lei, em detrimento da própria política, né, em detrimento das políticas públicas, em detrimento da participação social, em detrimento da participação política. A política, ela acaba sendo uma esfera renegada, né, e é colocada num plano mais maximizado a questão propriamente do direito e, portanto, do próprio Poder Judiciário, né? Vejam o que o Poder Judiciário tem em mãos, desde resolver conflitos individuais até conflitos de natureza estatal com grandes proporções, né? Nós também temos agora, com o surgimento da pandemia, novas relações sendo travadas entre os poderes, dentro dos poderes, né, com uma reconfiguração do próprio federalismo. Então, há alguns conflitos que aparentemente estavam adormecidos, como, por exemplo, a questão dos governadores de estado, né, porque ultimamente o que aparecia era o presidente da República e as leis e os decretos que ele emitia, mas agora emergiu com força a questão dos governadores de estado. E todo mundo começou a prestar atenção aos decretos que eles emitem, né? Porque, de fato, os governadores de estado aparecem como os atores que conseguem dar um viés científico para o tratamento da pandemia, à medida que quase que a maioria deles são favoráveis às práticas de isolamento social, né? Além disso, se antes nós tínhamos alguns estereótipos causados nos programas de distribuição de renda, especialmente aqueles relacionados ao Bolsa Família, hoje a situação que se configura é uma situação que ela vai exigir cada vez mais os programas de distribuição de renda, né? E por que eu digo isso? Porque além do contexto pandêmico, né, da Covid-19, nós temos um contexto anterior de PEC de teto de gastos, né, de reforma trabalhista e de uma certa uberização do trabalho, né, ou seja, de uma precarização do trabalho velada. E justamente após esse contexto é que surge a necessidade de se repensar como que, então, sem direitos trabalhistas, com uma certa precarização do trabalho, nós podemos pensar, então, na sobrevivência desses trabalhadores, né? Então, se na Europa a ideia do lockdown, a ideia do isolamento é uma ideia de preservação da vida, no caso brasileiro, isso ganha contornos dramáticos com um contexto anterior que prezava exatamente o fim de direitos trabalhistas, né? Nesse sentido, eu acho que
além de novas formas de cidadania que vão exigir pós-Covid-19, eu acho que temos que pensar também a questão do welfare state, né? De como esse welfare state poderá ser refeito à luz daquilo que o professor Milton já disse, de práticas sustentáveis, né? Da questão da boa governança, né? De como que nós podemos amparar tecnicamente os entes federados, que eles promovam de fato a governança. E esses diagnósticos e esses quase que receituários, eles não são novos, né? A questão da sustentabilidade, por exemplo, ela tem sido colocada na agenda governamental desde a época de 92, né? Então, desde os anos 90, do início dos anos 90, nós pregamos a questão da sustentabilidade, do tratamento do meio ambiente de uma maneira mais correta, e não só sustentabilidade do ponto de vista ambiental, mas sustentabilidade das instituições públicas, das instituições políticas, das boas práticas públicas e políticas, né? Nesse sentido, eu acho que a Covid-19, ela escancarou algumas das relações que nós vínhamos travando de uma maneira bastante não republicanas, né? Especialmente isso fica claro com o tratamento aos idosos, né? Quantas vezes nós não ouvimos no início dessa doença, não, mas não tem problema, é uma doença que só atinge os idosos. Como assim? Né? Não dá para ter esse tipo de relação sendo estabelecida, porque todas as vidas importam, todas as pessoas importam. Mas é como se o nosso padrão de consumo só valorizasse os jovens, as pessoas saudáveis, as pessoas que são produtivas de alguma maneira. E descartamos quase que a la Bauman, mesmo na modernidade líquida, aqueles que não são produtivos, né? De uma maneira completamente errada de sociedade, né? Bom, eu acho que são algumas questões que eu só acrescento à fala do professor Milton. Teremos grandes desafios a partir de agora, principalmente no que diz respeito às políticas públicas. Como que essas políticas públicas serão formuladas num contexto de escassez de recursos, como que elas serão implementadas, que atores estarão presentes na formulação e na implementação dessas políticas, né? Acho que esse é um grande desafio que nós temos aí pela frente e que não tem respostas prontas. Eu acho que essas respostas elas serão alcançadas no decorrer mesmo das ações e do próprio percurso, certo? Agora eu passo a palavra para a professora, então. Professora Leia, encerrou? Sim. Boa noite a todos e a todas. Dando prosseguimento, né, aqui à nossa conversa, o professor Milton, né, tratou bastante aí dessa questão, também no que diz respeito à democracia, né, como que ficam aí as questões democráticas, as próprias instituições políticas, como que elas podem, né, se reconfigurar diante desse contexto de Covid-19, sendo que, pensando, né, será que é possível de fato essa reconfiguração, né, nesse contexto tão complexo e caótico? E quando eu penso nas instituições, aí eu aproveito para trazer à tona e complementar a fala do professor Milton também, que diz respeito à questão da administração patrimonialista. A administração patrimonialista não é uma novidade entre nós, né? Ela existe pelo menos desde o Brasil colônia, não é também uma exclusividade do Brasil, né? Diz respeito a uma herança do nosso colonialismo ibérico, mas, no entanto, é algo que está impregnado na nossa administração pública. Por mais que nossa administração venha se desenvolvendo aí no decorrer dos séculos, e adotando práticas de racionalidade, né, e típicas de um Estado de direito, de um Estado racional legal, lamentavelmente o patrimonialismo, né, como eu costumo dizer, é o fantasma que tende a nos perseguir ao longo da nossa história, né, no decorrer da nossa história, muitos desenvolvimentos, né, foram surgindo, muitas coisas novas foram surgindo,
mas o patrimonialismo sempre estava lá a nos acompanhar. Quando eu falo de patrimonialismo, é importante, né, trazer aí à tona um autor, né, do pensamento social brasileiro, que é o Sérgio Buarque de Holanda, cuja definição para patrimonialismo, né, também é um trava-língua, gente, diz respeito aí ao Estado, né, ao próprio campo da política ser uma extensão da família. E quando nós nos deparamos com esse tipo de definição, ao mesmo tempo que pode nos causar certa perplexidade, por um outro lado, esse tipo de comportamento parece ter se normalizado, né, ou se naturalizado entre nós, mostrando-se incorporado nas nossas instituições e mesmo nos atores políticos. Eu também costumo dizer, né, que a nossa democracia, portanto, né, diante de um contexto que se pauta em grande medida por práticas patrimonialistas, a nossa democracia já nasce com uma certa defasagem, justamente aí por conta dessa forte presença histórica do patrimonialismo entre nós, ditando comportamentos, ditando práticas dos atores, bem como das nossas instituições. Para além disso, né, acho que é interessante a gente pensar, então, no que seja o contexto atual, né, da Covid-19 e, simultaneamente, pensando aí no que é o enfrentamento desse contexto diante de práticas patrimonialistas, mas também que apontam aí para uma fragmentação decisória. Quando a gente constata uma polarização política entre nós, né, no contexto nacional especificamente, nessa sociedade que se tornou tão complexa e caótica para nós, a gente encontra aí mais um enfrentamento, né? Mais uma dificuldade, mais um obstáculo a ser enfrentado, sim, mas também para a nossa análise, para a nossa reflexão, né? Porque, do contrário, a gente não consegue aí também ter uma visão mais otimista do que possa vir futuramente se instaurar entre nós. Quando eu penso nessa visão otimista, e aí eu saio então um pouquinho do contexto nacional exclusivamente e olho um pouquinho para o contexto internacional, em que sentido? No sentido de nos perguntarmos o que esse contexto, né, da Covid-19 tem nos ensinado? O que ele tem nos mostrado em relação à relevância do setor público? Acho que isso ficou bastante evidente também na fala do professor Milton, quando ele coloca, né, esse papel do Estado que está sendo necessário para esse enfrentamento. Mas voltando aí a falar um pouquinho, né, da questão da fragmentação decisória, um outro ponto que eu também gostaria de colocar diz respeito aqui ao fato, né, da gente refletir um pouquinho. Será que é possível observarmos o impacto? Vocês conseguem observar o impacto dessa administração patrimonialista que ainda persiste, né, a ditar aí o comportamento dos nossos atores políticos e, de certo modo, também aí a dar a tônica do nosso setor público e um modo, né, ainda descompassado de lidar com essa realidade? É possível, né, que isso seja notado? E a partir do momento que nós percebemos isso, quais são os passos a serem dados? Será que ainda é possível resgatarmos uma administração pública pautada pela racionalidade para enfrentar esse patrimonialismo que, volto a dizer, não é exclusividade desse momento, mas ela é muito gritante, né, na atualidade? Como lidar, né, com tudo isso? E como também encontrarmos aí outros caminhos, né, outras diretrizes que possam nos trazer uma análise mais vigorosa em relação ao que nós vivemos. Bom, numa próxima oportunidade, eu vou tratar justamente, né, desse tema, que diz respeito aí aos desafios do setor público no enfrentamento da Covid-19, né, patrimonialismo e fragmentação partidária, para a gente tentar fazer algumas problematizações em relação ao que estamos vivendo. Eu também vou ficando por aqui e passando a palavra para o Gabriel. Isso. Isso. Perfeito.
Bom, prezados colegas, boa noite a todos. Cumprimento também a todos aqueles que verão, né, essa nossa discussão tão preciosa, tão necessária, não só pelo momento crítico que vivemos, né, com a emergência de uma crise pandêmica que tem, de certa forma, colocado em xeque algumas visões de mundo que estavam se consolidando e derruindo, de alguma forma, certos pactos civilizatórios que foram estatuídos, que foram consolidados ao longo da modernidade, né? Mas é importante também fazermos uma discussão mais alentada e buscarmos, como o professor Milton já colocou, né? Construir uma agenda de reflexão para o mundo que se avizinha, para o mundo que se coloca diante de nós, porque os desafios que nós enfrentaremos daqui para frente não serão poucos, né? E são múltiplos. E, de certa forma, né, eu penso que, até por conta do fato de que hoje, com a pandemia, como o professor Milton também colocou, retomando novamente a fala dele, né, de certa forma, com a pandemia, nós estamos lidando com uma questão que até pouco tempo atrás parecia difícil de ser entambulada, que era a questão do papel, né, da política democrática, das instituições representativas, o papel do Estado como agente, né, de intervenção e de regulação, não só do ponto de vista econômico, mas como agente também de regulação das relações sociais, como essas discussões que pareciam sediças, que pareciam de alguma forma ou de outra, né, já ultrapassadas em função das transformações tecnológico-produtivas, em função de uma nova forma de sociabilidade, em função, enfim, de um novo paradigma tecnológico que se impôs, e aí eu recupero também a fala da professora Lucileia, a questão, enfim, de um trabalho, né, ou de formas de trabalho que se tornaram cada vez mais informais e que, inclusive, receberam um epíteto, né, que é o epíteto da uberização, em alusão ao aplicativo, né, de transporte de passageiros, né? Enfim, todo digamos, aquela ideia, né, de que uma sociedade menos gregária, menos articulada em torno de objetivos comuns, mais individualizada, mais ensimesmada, né, estava se consolidando. Toda essa ideia de que o mundo se transformava nessa direção acaba sendo, de alguma forma ou de outra, abalada por força, obviamente, das circunstâncias, né? Em algum momento, sem dúvida nenhuma, os problemas extremamente complexos pelos quais, né, a vida moderna, pelos quais nós atravessamos na vida moderna, eles iriam se anunciar com maior gravidade, exigindo de nós mais reflexividade, maior capacidade de elaboração teórica e de intervenção prática, né? A pandemia apenas, digamos assim, catalisou, né, este processo e se impôs, né, de uma forma tal que recusar este esforço hoje, né, é quase que a mesma coisa que nos condenarmos, né, ao nosso próprio fim, até mesmo enquanto espécie, né, tamanha gravidade e complexidade do problema. Mas a forma como nós vamos rearticular, né, todas essas instituições ou
vamos reconstruir, né, aquela vida gregária, aqueles modelos de socialização política, né, que facilitam ou induzem a construção de consensos abrangentes, não será a mera replicação daquilo que se estabeleceu no passado. Não será por intermédio da reconstituição da sociedade salarial, para fazer uma alusão aí à expressão do Robert Castel, não será pela mera reativação da vida sindical, da vida partidária, não será pelo simples reconhecimento da importância do Estado, né, e da articulação dos diferentes níveis de governo para a formulação de políticas públicas, que nós vamos alcançar uma mudança, né, que seja capaz de fazer frente à gravidade e à multivocidade de questões que se afiguram para nós agora, né? O importante sociólogo contemporâneo, Ulrich Beck, que já foi citado pelo professor Milton, cunhou um termo muito importante que nos ajuda a entender, de certa forma, que tipo de política, né, política pensada sob o prisma da ação, seja do ponto de vista da conflitualidade entre agentes políticos, seja do ponto de vista do processo de tomada de decisões, né? A política ela tem se deslocado cada vez mais e com maior intensidade do campo da regulação dos dividendos e das riquezas e das possibilidades de crescimento, de prosperidade, de progresso, né, que a modernidade capitalista, em alguma medida, a industrialização, né, principalmente, nos proporcionaram durante décadas, para uma outra forma de realização do fenômeno político, que não é mais esta política de cunho emancipatório, de superação do reino da escassez. Então, nós temos também que lidar com a gestão dos riscos e com a distribuição equitativa dos riscos sociais que estão se manifestando com uma dramaticidade hoje irretorquível. Porque a doença, né, a Covid-19, a manifestação dessa doença hoje no Brasil e no mundo, ela não possui apenas uma dimensão meramente epidemiológica. Ela não é apenas um assunto dos especialistas em virologia, em epidemiologia, né, ligados à OMS ou às associações médicas mais prestigiadas, ou mesmo aos profissionais de saúde. Ela é uma questão que afeta a toda a sociedade, nos seus mais variados setores. E a esse processo, né, de transição da política do campo institucional, onde os grupos ou classes sociais disputavam, não é, entre si, não é, a distribuição de recursos sociais, de riquezas sociais, que eram, de certa forma, possibilitadas pelo advento da indústria e do comércio mundial, né, essa política regulatória no campo da produção e do consumo cede um pouco espaço para um ramo da atividade política que se estende para os mais diversos atores do planejamento social. Por quê? Porque hoje em dia a contingência, o efeito, digamos, não previsto das decisões humanas, ele se tornou ainda mais evidente. Então, uma decisão que é tomada considerando-se apenas e tão somente um único aspecto ou poucos aspectos, né, que envolvem ou que recobrem o contexto que informa o processo de tomada de decisão, aumenta em muito as chances de que essas contingências aconteçam. Daí a importância, então, da tal dessa nova realidade política que o Ulrich Beck define como a subpolítica. Sub não porque seja uma política menor, muito pelo contrário.
porque é aquela política em que os atores não consagrados do mundo institucional, eles acedem ao espaço de planejamento da vida social. Então, diversos setores da sociedade, né, se tornam relevantes para que possamos compreender quais são todas as dimensões possivelmente implicadas num processo de tomada de decisão. E nenhuma decisão tomada resulta da mera aplicação da boa técnica, seja da técnica do ponto de vista científico, seja da mera aplicação da técnica do ponto de vista procedimental, ou seja, da ação institucional e organizada de governos, não é? E de suas respectivas burocracias. É preciso ir além disso, é preciso qualificar a sociedade civil, para que ela esteja apta a lidar com este nível de complexidade crescente e que se tornou agora absolutamente visível, que exige de nós uma capacidade inédita de reflexão, de discussão, de elaboração de novas ideias e de novos modos, como bem disse o professor Milton, e, ao mesmo tempo, de produção de consensos abrangentes. Porque, ao fim e ao cabo, se nós queremos, de fato, reativar a ideia, né, a velha e boa ideia de uma existência social, né, ancorada nos pressupostos da nação ou nos pressupostos do Estado Nacional moderno, ou seja, a ideia de uma comunidade de destino, onde, no contexto dessa comunidade, se perseguem objetivos comuns, nós não podemos perder de vista a busca de soluções que sejam, ao mesmo tempo, negociadas, mas que também produzam consensos sociais abrangentes. Então, nós precisamos, mais do que nunca hoje, né, buscar uma reforma, né, ir adiante na discussão de uma reforma da racionalidade social, de modo a incorporar estes novos processos sociais que se tornaram ainda mais relevantes com a pandemia, ou seja, a compreensão de que as decisões elas são inexoravelmente complexas e que produzem, ao mesmo tempo, soluções e contingências que exigem uma nova rodada de decisões e que esse processo é permanente e exige não só instituições, mas atores competentes e qualificados para o exercício dessa nova realidade política, ela se impõe, essa realidade se impõe para nós. E daí entra uma questão que eu acredito que, enfim, será discutida mais adiante, tanto pelo professor Tiago, como pelo professor João Mauro, que é a questão da educação. Como preparar cidadãos para este outro patamar de vida gregária que exige uma atualização da própria cidadania. Então, eu acho que, enfim, encerro minha discussão por aqui e eu passo a palavra para o professor Tiago. É isso? Não. Não? Eu posso fazer um brevíssima parte aqui, mas bem brevíssimo mesmo. À vontade. A partir da fala do Milton, da Leia, da Kátia e do próprio Gabriel, eu também fiquei pensando aqui para abordar ideologias e utopias em tempos de radicalismos extremos que estamos vivendo no Brasil, mas no mundo como um todo. Fico pensando assim, numa ética da existência, né, em que as nossas expectativas elas passam a ser, enquanto coletividade, bastante frustradas pelo conjunto de experiências que a gente tem. E essas experiências traduzidas aí para o plano da política, bastante marcadas por uma matriz de pensamento que é excludente, né? É uma matriz que já é clássica da nossa cultura política. Só que essa matriz excludente, ela tem sido liberada com altas doses de agressividade.
né? Então, quando a gente pensa esse mundo, que é um universo da contradição elevado ao grau talvez máximo que a gente pode suportar enquanto humanidade, e quando você pega uma matriz e fala, bom, nós somos humanos, mas negamos vários aspectos da humanidade. Nós chamamos para a plataforma do debate, da arena política, o maior número de pessoas para nos considerarmos uma democracia, mas quando todos entram na arena, a gente tenta as melhores formas de tirar uma grande maioria desses da arena. Então, é nessa realidade super real, ou nessa surrealidade, talvez, é que eu acho que a gente precisaria pensar as ideologias e as utopias enquanto horizontes de experiência da vida mesmo, enquanto criação de espaços de debate, porque nós estamos aí, como bem colocado por todos, né? Talvez a gente vai sair dessa experiência do coronavírus de uma forma como a gente nem imagina. Nós entramos nela, nós sabemos como, mas não sabemos como sairemos dela, né? Em alguns momentos eu vi muitos falarem que sairemos com muito mais solidariedade, mas ao mesmo tempo os laços de agressividade parecem terem também se aflorado, como nunca a gente tenha visto na história mais recente aí dos últimos 30 anos, né? Então, talvez esse cenário que nos possa parecer sombrio, mas também abre um horizonte, como disse o Milton Alvissareiro, né? Passe por uma boa compreensão do fenômeno, do que está acontecendo. Eu acho que aí esse grande debate que o coletivo todo aqui está propondo permitirá, num grau qualitativo bem elevado, a gente compreender o que está se passando, né? Porque boa parte da chave de a gente pensar as saídas passa por uma boa compreensão de como chegamos até aqui, aonde estamos, né? Então, nesse horizonte é que vão florescer as ideologias e as utopias que vão nos guiar daqui para frente, seja para uma matriz mais conservadora, seja para uma matriz mais progressista, mas para dizer como é que a gente vai guiar a história da gente, que a gente é ator, daqui para frente. Acho que é nessa matriz de pensamento que eu gostaria também de fazer uma contribuição mais adiante. João Mauro? Cadu, não sei. Sim, eu gostaria só de fazer alguns comentários, e aí já passo a palavra para o João Mauro, de que, pegando carona em tudo que vocês comentaram aí, o professor Milton, a professora Léa, a Kátia, o Gabriel e agora o professor Thiago, a gente pensar que a história moderna, né, a modernidade, o Estado-nação, conforme tal qual a gente conhece, ele é uma invenção social extremamente recente, né? A gente está falando aí muitos dos Estados-nações, né, que existem hoje, que estão presentes hoje no mundo, tem Estado com 30 anos, tem Estado-nação com 40 anos, mas os mais antigos, se a gente for buscar, apareceram ali na Revolução dos Estados Unidos, em 1776, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial. Ou seja, a gente está falando de uma experiência humana de coisa de 250, 300 anos, extremamente recente, né? E que eu acho que a gente vai sair dessa seja lá qual seja a saída, como o Thiago mencionou, dessa pandemia do coronavírus, a saída vai passar pelo Estado-nação. Essa é a leitura que eu faço, né? Porque a gente ainda não conseguiu, a sociedade moderna não pensou uma nova forma de organização social que supere essa forma de organização social que a gente conhece hoje, né? Então, eu corroboro de forma quase que total. Aparentemente, nós perdemos o sinal, professor Cadu. Talvez o professor e o João Mauro poderia já entrar também. Ok. Voltou? Voltou. Não, Não. só para terminar a minha fala, eu acho que a saída
como o professor Milton falou em sua fala inicial, seja ela mais progressista ou mais conservadora, ela vai se dar ainda nesse modelo de organização social que é o Estado-nação, tal qual a gente conhece. Né? Eu acredito que a sociedade moderna ainda não está preparada, não pensou em novas alternativas para outras organizações sociais que não seja o Estado moderno. E aí isso a gente vai debater na minha fala quando eu for tratar de cidadania, vamos pegar os ganchos no federalismo, que a professora Léa vai tratar, no que a forma de representação patrimonialista que a professora Kátia vai tratar. Eu acho que todas as falas dos próximos encontros têm um fio da meada que vão ser bem conduzidos pela gente. E aí eu passo a palavra agora para o professor João Mauro. Obrigado. Pois é, isso é interessante, né? A questão da cidadania. Tudo que foi dito aponta mais ou menos para a necessidade de instituir uma nova forma também de cidadania, uma nova forma de reconstrução de horizontes, né? Essa situação social que já antecedia a pandemia do coronavírus, ela poderia ser caracterizada como algo que estreitava os espaços de experiência social e de expectativa no tempo, né? Toda essa situação de precariedade do trabalho, principalmente, acaba tendo impacto sobre os projetos de vida pessoais dos indivíduos, não só de trabalho, mas de projeção, por exemplo, de constituição de família, enfim, das próprias expectativas que o indivíduo tem para a sua vida em sentido geral. E se pensarmos na necessidade de tentativa de reconstruir horizontes mais amplos de expectativa, a partir de uma nova pactuação social, a educação passa a ter um aspecto, uma centralidade, né? Exercer um papel fundamental nesse processo. A educação no interior do Estado moderno e das formas políticas modernas, democráticas, liberais, ela sempre foi pensada como uma via de fortalecimento das vias políticas. A educação era concebida como uma forma de incentivar, de fortalecer a própria democracia. Basta lembrar, por exemplo, pegando um exemplo do liberalismo clássico, né, o que diz Stuart Mill, de que a universalização da educação deveria preceder a universalização da participação política, a universalização do voto. Ele diz isso quando ele discute justamente a questão do voto, né, da ampliação do voto. Então, ela sempre teve, sempre desde que existe essa concepção moderna de política, né, ela é reconhecida como um aspecto fundamental capaz de qualificar as pessoas para a participação na vida pública. Tudo isso indica que esse momento de crise, que é a crise colocada pela pandemia do coronavírus, aponta também para perspectivas de pensar criticamente aquilo que se coloca, a situação social em que vivíamos até então e que era marcada por um novo tipo de racionalidade em que a lógica da economia se sobrepunha à lógica da política. E isso se notava na própria educação. Então, uma das coisas que notamos com o aparecimento da pandemia e com a necessária quarentena que ela provoca nesse momento de isolamento social, isso leva ao fortalecimento da educação por EAD, né, a chamada educação à distância, que é bastante reveladora do problema de como isso se expressa na educação, porque as formas que nós conhecemos de EAD, as plataformas de ensino virtual, por exemplo, elas se conjugam muito bem com uma lógica de ensino por competências, que é uma forma de expressão da lógica de mercado na pedagogia, nas relações educacionais. É uma ideia de que o sujeito ele deve se formar para ser apto a se integrar ao mercado, se formar para garantir a sua empregabilidade em um ambiente de mercado cada vez mais competitivo. Inclusive, se nota isso na própria
origem das palavras, né, competência e competição, possuem uma origem etimológica comum. Então, o EAD ele casa bem com essa lógica. Agora, nós temos um momento dramático em que se começa a perceber que não basta garantir empregabilidade. É necessário fazer com que os indivíduos tenham, de fato, que eles consigam se formar para ter um juízo crítico da realidade. Isso fica claro quando nós pensamos o problema das fake news. E nem vou falar de fake news só do ponto de vista do impacto que isso tem em eleições, mas do próprio modo como algumas pessoas desacreditam a ciência. Se falou aqui já, né, da perda de autoridade de certas instituições da modernidade, como a escola e a universidade e a mídia tradicional, a imprensa. As pessoas se deparam com fake news, às vezes das mais absurdas, e não conseguem distinguir aquilo que seria a verdade do que é a mentira. Isso é algo que diz respeito à formação de um juízo crítico. E falo juízo crítico no sentido de algo que permite distinguir aspectos mais verossímeis ou verdadeiros daquilo que é falso. Isso, a lógica de competência, ela serve muitas vezes para instrumentalizar o indivíduo para se posicionar em determinadas situações sociais, mas não necessariamente fomenta o necessário entendimento. A ideia de que nós precisamos ter um tipo de forma de decodificar o real e de refletir sobre ele. Esse aspecto reflexivo é importante, e é importante que ele seja resgatado. Inclusive, quando usamos essas plataformas, mas não só. Porque essas plataformas, inclusive, elas possuem limitações. Existe um aspecto da educação mais propriamente pedagógico que se situa para além da mera transmissão de conteúdos. Então, o EAD ele serve como forma de comunicação entre professor e aluno, dentro de certas limitações. Mas ele é muito estreito em comparação com o que percebemos, por exemplo, das experiências de vida, as vivências que os alunos têm, por exemplo, em uma escola ou na universidade, e que fomentam a socialização desses alunos. Isso é parte do processo de socialização, é uma parte importante, porque é na escola, muitas vezes, que os alunos se deparam, pela primeira vez, com a pluralidade, inclusive valorativa, característica de uma sociedade democrática, de uma sociedade aberta, poderíamos dizer assim. Então, isso é um aspecto que não pode ser simplesmente substituído pelo EAD. Isso é uma coisa que deve ser ressaltada. A questão da formação de um juízo reflexivo é outra. E algo que essa situação também nos coloca é a possibilidade de resgatar certos aspectos valorativos típicos da era moderna, mas que foram enfraquecidos com essa sobreposição da lógica econômica em relação à lógica pedagógica e à lógica política. Se nós pensarmos a sociedade moderna, a constituição da sociedade moderna se orienta por três fundamentos valorativos típicos da Revolução Francesa, né? Que são os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Todos eles são ideais que se expressam tanto na concepção de política liberal democrática própria da modernidade, como também das concepções educativas próprias da modernidade, da pedagogia moderna. E nós ficamos, ao longo do século XX, começo do século XXI, já no século XIX, sempre se discutiu muito o problema da liberdade e da igualdade. Mas a fraternidade, de certa forma, aparece com menos força. É justamente esse momento de crise com a pandemia que repõe a possibilidade de resgatar esse ideal de fraternidade na forma da solidariedade, que é uma tradução, inclusive, que ela recebe tanto na política como na educação. Então, seria algo necessário de colocar, de ser recolocado nessa tentativa de construção de uma nova agenda, que seja uma agenda teórica, interpretativa da sociedade, mas também de uma agenda política e de uma agenda pedagógica, educacional, levando em consideração, inclusive, algo que foi destacado, que são também as limitações do meio ambiente, né, da convivência do ser humano com
o meio e uma contenção dos aspectos destrutivos dessa lógica da economia. Então, isso é um comentário muito rápido e simples para poder fomentar o debate, né? E que também será desenvolvido com mais cuidado na fala específica a respeito disso, né? Então, eu passo a palavra de volta para o professor Milton. Bem, é uma satisfação estarmos fazendo esse debate e vocês pontuaram a partir da minha apresentação inicial, que tinha apenas o objetivo de provocar questões extremamente relevantes, né? Então, eu penso que esse formato com o qual nós estamos aprendendo a lidar poderá ser para nós um respirador muito importante para que possamos passar por esta aprovação de uma maneira da maneira mais sóbria possível. Então, já tem uma vantagem de estarmos fazendo isso, que é essa, que é um pouco egoísta, mas exatamente é que nós possamos acalmar nossas inquietações, nossa tristeza diante das coisas que têm ocorrido, sejam aquelas relacionadas à crise sanitária, sejam aquelas relacionadas às respostas políticas ou antipolíticas dadas à crise sanitária. Estamos muito tristes, estamos pesarosos, estamos preocupados e preocupadas, ou seja, estamos sofrendo. Então, este formato pode ser muito importante para passarmos por isso. E de certa maneira, eu penso que a própria discussão que estamos fazendo, ela mostra como este formato, quer dizer, o uso das tecnologias como meio de comunicação, ele não é algo temporário, não é passageiro. Quer dizer, nós vamos ter que nos defrontar com isso. Quer dizer, por mais que eu tenha toda a concordância com as palavras do João Mauro, e tenho, ele sabe disso, quer dizer, mas daqui para frente nós vamos ter que aprender a lidar com estas formas. Até porque, do ponto de vista da relação com o público, o grande público, quer dizer, esta é a linguagem, este é o meio através do qual as pessoas têm se comunicado. Quer dizer, e há, de um certo sentido, as posições mais reacionárias que hoje atuam na sociedade brasileira têm se nutrido exatamente disso. Então, eu penso que este nosso exercício ele é importante também para que nós possamos desenvolver formas, desenvolver conteúdos, dizer, que sejam acessíveis a um público mais abrangente e que sejam pautados não por uma perspectiva de fazer a cabeça das pessoas, mas por uma perspectiva que estimule a reflexividade, que estimule a busca de informações qualificadas, dizer, que efetivamente nos prepare e prepare a cada um e a cada uma para que sejamos capazes de refletir, de pensar a complexidade. Um tema que ao longo das últimas décadas vem sendo tratado de forma muito intensa pelo Edgar Morin e que muitas vezes foi considerado como uma espécie de grande simplificador, como uma espécie de um visionário simplista, exatamente porque reduzia as especialidades à perspectiva de religar os saberes, de resgatar a relação entre as ciências e as humanidades, de pensar a Terra como a nossa pátria-mãe, que deveria ser cuidada com muito carinho, e, acima de tudo, de pensar que nós não poderíamos mais separar as dimensões sociais das dimensões naturais, como muitas vezes fazemos nos nossos raciocínios cotidianos. Então, o tema do Edgar Morin, o tema da complexidade, a sua agenda de trabalho, que envolvia exatamente uma reflexão e um repensar das relações entre as ciências, das relações entre as ciências e a humanidade, mas, acima de tudo, a reflexão e o repensar da educação estão cada vez mais, esses temas estão cada vez mais atuais, eles mostraram-se em toda a sua plenitude. E o que eu gostaria de dizer é que vocês apontaram dimensões muito relevantes e que
eu não tenho a pretensão de dialogar com cada uma delas, até porque nós teremos a possibilidade de fazer isso mais adiante, né? Mas o que me fica muito claro é justamente essa urgência de nós qualificarmos uma reflexão acerca do que está acontecendo, mas colocando o que está acontecendo, a realidade da pandemia e do que virá, numa série histórica que já vinha em curso, e para que possamos entender as tarefas que temos pela frente. Porque, em algum momento, vocês colocaram, a Leia colocou logo na sua fala, na primeira fala, um tema que eu penso que sintetiza muito as dificuldades, que é o tema do ressentimento. Quer dizer, a mudança de padrão produtivo e tecnológico, ela jogou no limbo, jogou na sarjeta multidões de seres humanos. E não somente daqueles que estavam vinculados a perspectivas profissionais, ainda permeadas pelo fordismo, permeadas por uma perspectiva de poder vivenciar a vida de modo protegido, com direitos sociais, ou seja, não somente esses que foram desalojados pela informatização e pela robotização, mas também pensando a juventude, aqueles que estão chegando, já formados nessa hipercomunicação, nessa superaceleração, e que não têm exatamente a disciplina e, eu diria, a sensibilidade para lidarem com reflexões mais alongadas e reflexões que exijam um acúmulo de conhecimento. Quer dizer, pessoas que estão pautadas pela aceleração e que querem respostas imediatas, que foram criadas como se nunca mais a humanidade pudesse viver dificuldades. Foram criadas como se, enfim, houvéssemos chegado à possibilidade da vida plena. E que agora, diante da pandemia, fica evidente o contrário disso, a fragilidade da vida, a frustração das expectativas, de como as pessoas não estão preparadas para lidar com isso, até com o fato de que, por um período, elas vão ter que abdicar das suas relações sociais, elas vão ter que abdicar das suas festas, vão ter que abdicar da sua balada, elas vão ter que ficar contidas. O quanto isso está sendo difícil para a sociedade brasileira, principalmente. Então, eu penso que essa nossa primeira rodada, esse nosso primeiro encontro, ele mostra muito claramente isso, quer dizer, que há uma multidão de seres humanos pautados pelo ressentimento. O ressentimento é gerado em função do que se perdeu, e o ressentimento gerado em função daquilo que se imaginava poder atingir e que se percebe que não se vai atingir. E exatamente é nesse ressentimento que a irracionalidade tem crescido, que o negacionismo, eu diria, tem crescido. O negacionismo que já vinha em andamento. Quer dizer, a lógica, a perspectiva de negar a ciência, negar o conhecimento, negar a universidade, ela já se realizava. E com o processo da epidemia, isso ganhou dimensões, entre aspas, de uma ideologia, quer dizer, de algo que mobilizou multidões num horizonte de que, se eu não pensar no problema, ele não vai acontecer. E eu posso passar incólume pelo que está ocorrendo. Quer dizer, nós temos clareza que isso não vai ser possível. Ninguém vai passar incólume por isso, inclusive do ponto de vista físico. As pessoas vão morrer, conforme eu disse, os números se transformarão em nomes e, evidentemente, tudo isso vai nos deixar uma marca. Mas uma marca que ela será ainda mais dramática, porque nós não teremos como, em absoluto, incorporar as pessoas à dinâmica da economia em função da crise que se instaurará por conta do processo pandêmico. E isso é dramático, porque uma sociedade que não valoriza o tempo lento, que está pautada pela aceleração, sem perspectiva de socialização pelo mercado, pelo trabalho, enfim, mais do que pelo mercado, é uma sociedade propensa a qualquer aventura. Então, o que eu acredito ser fundamental é exatamente nós procurarmos, de fato, lidar com essas novas mídias, estabelecer formas de diálogo que sejam sérias, rigorosas, contundentes, porém didáticas, não somente para ensinar os outros o que precisa ser ensinado, mas para nos ensinar, nos requalificar, nos reeducar
para que nós possamos não só viver a vida que virá e não será fácil, mas contribuir para que a sociedade também se reeduque e possa lidar com isso de uma maneira mais pautada pela solidariedade. Eu concordo muito com o que o João falou, quer dizer, de como, dentre os ideais valorativos que orientaram o advento da modernidade, nós nos centramos excessivamente na liberdade e na igualdade como questões e abdicamos do tema da fraternidade, talvez porque ele tivesse um certo sabor cristão e dentro de uma agenda mais materialista, uma agenda mais pautada por uma postura não religiosa, isso poderia parecer um pouco ingênuo. Mas, mais do que nunca, o tema da fraternidade se recoloca. O tema da fraternidade entendido na perspectiva da solidariedade. E, acima de tudo, entendido na perspectiva da responsabilidade. Se a vida vai existir daqui a 100 anos, 200 anos, não temos como saber. A vida tal a qual a conhecemos, na Terra, com essa espécie. Mas a única possibilidade que isso possa ocorrer é se nós nos tornarmos mais responsáveis e mais solidários. Então, a crise hoje ela é dramática, mas ela também pode ser um momento para a nossa reinvenção. Enfim, encerro por aqui.